Sejam bem-vindos a esse Café com Diabetes aí, né? O tema de hoje é educação em diabetes nas escolas. Como mudar o comportamento com atitudes que façam bem pra gente, né? Mudanças que façam com que a gente se sinta bem e não que a gente se sinta mal. E a importância de mudanças duradouras, ou seja, hábitos de vida que façam diferença no dia a dia de vocês. Vamos lá. Motivação, né? O motivo para a ação e a tal força de vontade que a gente escuta tanto o povo falar no consultório. Tem gente que acha que nasce com motivação, juro por você. Tem gente que acha que motivação é pé, mão, orelha, estômago, pâncreas, que nasce com elas ou nasce sem elas. É incrível, sério, juro. Tem gente que chega no consultório e fala assim: doutora, eu não faço exercício porque eu não tenho motivação. Eu não sou uma pessoa que tem força de vontade. Vocês já ouviram isso, gente? Ou você se sente assim? Ou você já falou isso? Fala assim: eu não tenho força de vontade para fazer uma dieta. Eu não sou uma pessoa que tem força de vontade. Não sou. Sou uma pessoa muito desanimada, não tem força de vontade para perder peso, não tem motivação para fazer exercício físico. Ou seja, uma postura que diz o quê? Que eu nasci sem ela, né? Nasci sem motivação. Não tem motivação não tem força de vontade. Eu sou assim, desprovida desta capacidade de mudar. E aí eu preciso parar um pouco aqui para contar um segredo para vocês. Gente, ninguém nasce motivado, né? Motivação não é uma característica, não é uma cor de cabelo, uma cor dos olhos, nem a força de vontade, que atrapalham tanto a forma como as pessoas se portam perante a vida. Estar motivado, ter muita coragem para fazer as coisas, estão em constante transformação e dependem de tudo na vida da gente. De como está a sua saúde física, de como está a sua saúde mental, de como está o seu ambiente familiar, de como está seu emprego, seus amigos, né? Se tem uma academia perto de sua casa, se está chovendo, se está fazendo sol. Então, motivação e força de vontade, que são termos tão utilizados no dia a dia do consultório, eles atrapalham as pessoas de darem pequenos passos, de adquirirem micro hábitos. E quando a gente entende que a motivação e a tal da força de vontade são, vamos dizer assim, são sentimentos, não sei se seria exatamente um sentimento, mas são situações e sentimentos dos quais nós não podemos depender para sobreviver, para trabalhar, para cuidar da saúde da gente, a gente se liberta. Então vejam, não dependa de motivação e força de vontade para fazer o que precisa ser feito. Quer ver como é verdade? Quando a gente está falando de plano alimentar, cuidar do diabetes, fazer exercício físico, dormir melhor, deixa eu ver o que mais. Ler um livro. O que mais? Põe aí para mim. O que mais que precisa de motivação, gente? O que mais
vocês acham que precisa de motivação e força de vontade? Coloca aí para mim. Fazer contagem de carboidratos, estudar sobre o diabetes. O que mais? Põe aí para mim, meu povo. Tem 28 pessoas aqui nessa live, alguém vai saber. Põe aí. O que mais você está precisando de motivação na vida? Quando a gente fala dessas coisas, todo mundo quer achar a tal da motivação e a tal da força de vontade. Parar de fumar, a Luciana colocou aqui. Ir para as aulas. Todo mundo procura a tal da diaba, né? Porque isso é uma diaba. É uma diaba, a tal da motivação e da força de vontade. Aí você fica procurando motivação e força de vontade. Você, um ser humano pensante, coloca as suas atitudes nesta hora à mercê da motivação e da força de vontade. Agora, quando você precisa sair para trabalhar, pôr o arroz e o feijão na mesa, né? No bucho, você vai de qualquer jeito. Você não fica esperando ficar motivado, né? Você não fica esperando força de vontade aparecer. Se você é uma mãe pâncreas e você precisa acordar de madrugada para medir a glicemia do seu filho, você fica esperando motivação? Você fica esperando força de vontade para acordar de madrugada e medir essa glicemia? Não. Você vai. Você simplesmente levanta e vai. Sabe por quê? Porque se você esperar motivação para ir trabalhar, você vai ficar desempregado. Você vai passar fome. Entendeu? Não vai ter arrozinho, feijãozinho no pratinho de comida. Você vai de qualquer jeito. Você pode estar morto, acabado, dilacerado. Se seu cachorrinho estiver doente, seu gatinho, você acorda quantas vezes for necessário para cuidar do bichinho. Tô nem falando de filho, tô falando de cachorrinho, gatinho. Cansado, com sono, apagado. Você não procura a motivação e a força de vontade. Você não depende de motivação e força de vontade para viver. Não dependa delas. Ah, Janice, mas você tem muita motivação e força de vontade. Eu não dependo delas. Eu trabalho a minha cabeça para não depender delas. Eu faço o que precisa ser feito. Eu faço o que precisa ser feito. Se eu for esperar motivação e força de vontade para fazer as coisas, gente, eu vou te falar, tem muita coisa que eu nem ia fazer, não. Não ia fazer, não. Primeiro, porque eu não precisava fazer para comer de conversa, né? Primeiro, que eu não precisava fazer. Então, a gente faz o que precisa ser feito para cuidar da saúde. Sem mimimi. Nós estamos vivendo um tempo onde adultos estão mimizentos. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vamos pensar um pouquinho? Adultos que precisam pagar as contas, que precisam sustentar a família, que precisam cuidar da sua saúde. Mimizento? Mimizento? Para um pouco e pensa. Não, sacode a poeira. Sacuda a poeira. Se você é um adulto, né? Tá aí mais de 18 anos de idade, vacinado, não é isso que o povo fala? Se você é um adulto, para um pouco e pensa o quanto você está deixando
a sua vida à mercê, a sua saúde entregue à motivação e força de vontade. Ai, doutora, eu não tenho força de vontade para colocar uma salada no prato. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tem piedade. Força de vontade, motivação para comer bem? Para ter saúde? Não. Não. Você não precisa disso. Se você tem o conhecimento, tem o apoio, tem a comida para colocar na mesa, você não depende de motivação e força de vontade. Não. E hoje, uma das coisas que a gente mais escuta no consultório é isto. A desculpa para não agir. Quando, na verdade, você não depende delas. Quando, na verdade, você não depende delas. Quer ver um exemplo? Por exemplo, acontece muito e a gente sempre comenta isso. Às vezes a gente tem pacientes que não estão tendo seu autocuidado ainda, não aprenderam o suficiente, não estão educadas em diabetes e que falam que não tem motivação, não tem força de vontade para se cuidar, tá tudo muito ruim, tudo muito difícil, né? Tá tudo certo. Aí ela vai engravida. Do dia para a noite, como num passe de mágica, as glicemias viram uma maravilha. Tudo é feito. Contar de carboidrato, pesar alimento, medir glicose. A motivação apareceu do dia para a noite? Tem gente que fala que não existe um tempo com a pessoa mais motivada do que a gestação. Não. Motivação não aparece do dia para a noite, não, nem força de vontade. Fez o que precisava ser feito para o filho sobreviver. Fez o que precisava ser feito para viver. É sobre isso. Sobre mais nada. Porque na hora que a gestação acaba, eu tenho que dizer para vocês, a maioria para de fazer, volta para a forma como estava antes da gestação. Ou seja, a motivação não nasceu na alma, nem a força de vontade. Simplesmente fez o que precisava ser feito para viver. Ou seja, não dependemos, não somos dependentes nem escravos de motivação e de força de vontade. Então, complementando o Café com Diabetes de ontem, então quem não assistiu ontem, assista, né? São mais curtinhos, são vídeos mais curtinhos do que as lives normais. Essa semana nós estamos falando sobre isso, mudança de comportamento. Começamos ontem, continuamos hoje e eu quero deixar essa reflexão para vocês. Para um pouco e pensa sobre como você tem usado o termo motivação, força de vontade, o como você tem usado isso como a justificativa para não cuidar da sua saúde. Lembre sempre do que a gente fala aqui. Não inverta as prioridades. Quais são as prioridades? Saúde, em primeiro lugar, família e trabalho. Quando você inverte a ordem, você pode se dar muito mal, né? Além do que, emocionalmente não é bom. Quando você usa como justificativa a sua família para não cuidar da sua saúde, você está dizendo que se você
cair na saúde, a culpa é da sua família. É isso mesmo que você quer? Quando você põe a responsabilidade no seu trabalho, você está dizendo que a empresa, a sua empresa, a empresa do outro, o seu empregador, são os responsáveis por você estar sem saúde. Só que se você ficar doente, não alcançar a meta do diabetes ou complicar, gente, acorda. Ó, vai com Jesus, né? Vai com Jesus. Porque fica tudo aí, sua empresa fica aí, seus funcionários ficam aí, o governo fica aí, seu empregador fica aí, quem fica mal é você. Então, para um pouco e pensa. Como você está cuidando da sua saúde? Como você está usando o que você aprende para transformar os seus comportamentos? Não é porque só aprender, gente. Só informação não muda vidas. Não muda vida. Só informação não muda vida. Vocês vão aprender. Então, sacudam essa poeira. Quem quer transformar a vida tem que agir. Um beijo para vocês.